Olá, vamos agora dar início ao capítulo 5, que trata sobre a transformada Z. No capítulo passado, nós discutimos sobre sinais e sistemas de tempo discreto. Esses sistemas de tempo discreto, eles poderiam ser representados conforme está ilustrado nesse diagrama de blocos aqui. Então, o que nós temos? Um sinal de entrada, que é composto por uma sequência de números. Essa sequência de números pode ser representada graficamente, ou seja, x de n, função de n. Esse sinal de entrada é aplicado em um sistema de tempo discreto e produz como saída um outro sinal, o y de n, que também é uma sequência de números, resultado desse processamento realizado pelo sistema. Essa sequência de números pode ser ilustrada graficamente como y de n, função de n. E aqui nós temos as diferentes amostras que foram produzidas na saída do sistema. Nesse contexto, a ideia da transformada Z é simplificar a análise de sinais e sistemas de tempo discreto, fornecendo assim mais ferramentas para que a gente possa manipular esse tipo de sinal e esse tipo de sistema. De certa maneira, a transformada Z pode ser vista como a contrapartida da transformada de Laplace, que é utilizada para lidar com sinais e sistemas de tempo contínuo. E como que surge a transformada Z? Vamos considerar de início que nós temos um dado sinal x de n, e esse sinal x de n é z elevado a n, onde o z é um número complexo que pode ser expresso como r e na jθ. Vamos assumir que esse sinal x de n é aplicado, então, na entrada de um sistema de tempo discreto e produz como saída y de n. Nós sabemos que a saída do sistema pode ser representada como a convolução entre o sinal de entrada x de n e a resposta ao impulso do sistema, tal como expresso matematicamente através do somatório de convolução. Nós sabemos também que a convolução ela tem a propriedade comutativa, ou seja, tanto faz quem eu coloco no lugar do x e quem eu coloco no lugar do h, ou seja, eu posso alternar entre eles. Por conta disso, eu poderia então trocar a posição do x e do h nessa expressão e obter, assim, um somatório de k de menos infinito até mais infinito, h de k, x de n menos k. Em seguida, a ideia seria o quê? Substituir, então, aqui, no lugar do x de n, o nosso z elevado a n. Com isso, o que nós vamos ter como resultado? Um somatório em k de menos infinito a mais infinito, de h de k, vezes z elevado a n menos k. Afinal de contas, o que nós tínhamos no argumento do x aqui era n menos k. Nós sabemos também que esse z elevado a n menos k poderia ser quebrado em z elevado a n vezes z elevado a menos k. Como o somatório aqui é função de k e não de n, eu poderia colocar esse z elevado a n em evidência aqui no somatório, ficando, portanto, o resultado como y de n igual a z elevado a n, h de z, sendo o h de z definido como esse somatório que vai de k de menos infinito a mais infinito, h de k, z de n menos k. O h de z, assim como a gente tinha lá o hzão de s, é a função de transferência, só que agora de um sistema de tempo discreto. Portanto, o que nós observamos aqui é que, se esse somatório converge, ao aplicar z elevado a n na entrada do sistema, na saída eu vou ter aquele mesmo z elevado a n vezes a função de transferência do sistema para aquele dado valor de z que nós estamos considerando. Com isso, fica evidente que z de n é uma autofunção de sistemas Lie de tempo discreto, enquanto o h de z representa o autovalor associado. Logo, se eu conseguir expressar uma dada entrada arbitrária como a soma de constantes que multiplicam z elevado a n, ou seja, z1 elevado a n, z2 elevado a n, z3 elevado a n e assim sucessivamente, eu consigo concluir que, devido à linearidade e invariância no tempo, a saída vai ser composta por esses termos, a1, z1 elevado a n, vezes a função de transferência avaliada naquele dado valor de z considerado, mais a2, z2 de n, vezes a função de transferência para aquele dado valor de z considerado, e assim por diante.
Observe então que se eu conseguir expressar a entrada como uma soma de constantes que multiplicam z elevado a n, a saída vai ser dada por essas mesmas constantes que multiplicam esse mesmo z elevado a n vezes a função transferência sistema avaliada para aquele dado valor de z. Isso se deve ao fato de que o z de n é uma autofunção de sistema Lie. Só abrindo um parênteses para recordar, uma autofunção é um sinal que passa pelo sistema sem sofrer qualquer alteração em seu formato, exceto pela multiplicação por um escalar, que é o que nós temos aqui. Então, z de n é uma autofunção de sistema discreto. Por quê? Porque ao aplicar z de n na entrada, esse mesmo z de n é observado na saída, ou seja, é igualzinho o sinal de saída, só que o z de n é multiplicado por a razão de z, ou seja, por uma constante que representa o comportamento do sistema para aquele dado valor de z considerado. Então, reconhecendo que z elevado a n é uma autofunção de um sistema linear invariando o tempo de tempo discreto, nós podemos concluir que exponenciais discretas podem ser empregadas como a base para a análise de sistemas lineares invariando o tempo de tempo discreto. Logo, resta expressar x de n como a soma de exponenciais discretas e determinar a função transferente do sistema para aquele dado valor de z considerado. Nesse contexto, os objetivos do capítulo são introduzir a transformada z, a fim de facilitar a análise de sinais de sistemas de tempo discreto, estabelecer qual é a condição de existência daquela transformada z, apresentar as principais propriedades da transformada z e como que a gente pode utilizar elas para manipular os diferentes sinais e sistemas, determinar a resposta de sistemas descritos por equações lineares de diferenças, que seriam equivalentes às equações diferenciais ordinárias do sistema de tempo contínuo, discutir sobre a estabilidade de sistemas de tempo discreto baseado na função de transferência, ou seja, na posição dos polos, e ainda temos como objetivo estabelecer uma relação entre o plano S da transformada Laplace e o plano Z da transformada Z. Bom, quanto às definições matemáticas, nós temos as seguintes. Vamos assumir que x de n é determinístico. Nesse contexto, nós podemos definir a transformada z direta através dessa expressão aqui. Então, o que nós temos? Que x de z, ou seja, a representação daquele sinal de tempo discreto no domínio z, é dada pelo somatório de n de menos infinito a mais infinito, de x de n, z elevado a menos n. Assim como a gente consegue sair do domínio do tempo e ir para o domínio z, nós também temos a transformada inversa, que define o processo necessário para que a gente saia do domínio z e recupere aquele sinal representado no domínio do tempo. Como que isso se dá? X de n é igual a 1 sobre 2πj, a integral no sentido anti-horário em um caminho fechado no plano complexo, de x de z, z elevado a n menos 1 dz. Embora a resolução dessa integral nos possibilite recuperar o x de n, esse caminho não é usualmente adotado. Nós acabamos adotando o mesmo procedimento que nós tínhamos lá no caso de Laplace, ou seja, a gente estabelece o par entre x de t e x de s, no caso aqui x de n e x de z, e assume que, da mesma forma que eu posso sair do tempo e ir para o domínio transformado, eu posso também voltar do domínio transformado para o domínio do tempo. Então, o que acaba acontecendo é que essa integração no sentido anti-horário em um caminho fechado no plano complexo, ela acaba sendo evitada na prática. A gente não resolve esse tipo de equação no contexto dessa disciplina. O que nós podemos notar ainda é que x de n é expresso como uma soma de exponenciais discretas de duração infinita, na forma de z elevado a n, sendo z igual a r e na jθ. Afinal de contas, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos sintetizando o nosso sinal no tempo como uma soma ponderada de exponenciais discretas
ponderadas por essa função x de z. Então, só para concluir, essas duas expressões permitem sair do domínio do tempo e ir para o domínio z, assim como sair do domínio z e voltar para o domínio do tempo. Então, com elas, eu consigo estabelecer um par do tipo x de n, x de z. Aqui eu trago algumas observações. Por exemplo, nós temos a transformada direta, transformada inversa, e eu posso ir em uma direção, ou seja, sair do tempo e ir para o domínio z, assim como eu posso voltar do domínio z para o domínio do tempo. Convenciona-se o uso de letra minúscula, por exemplo, x de n para a representação do domínio do tempo, e letra maiúscula, por exemplo, x de z, para a representação daquele mesmo sinal, só que no domínio z. Essas funções x de n e x de z compõem um par de transformada, tal como ilustrado aqui. Então, nós temos de um lado x de n, representação do sinal no domínio do tempo, e do outro lado x de z, que seria a representação daquele mesmo sinal, só que no domínio z. E com a transformada direta e inversa, eu consigo sair do domínio do tempo e ir para o domínio z, assim como voltar do domínio z para o domínio do tempo. Os símbolos z e z na menos 1 denotam os operadores lineares da transformada z direta e inversa, respectivamente. Como a transformada z envolve a solução de um somatório em z, nós precisamos agora estabelecer qual é a condição de existência dessa transformada. Afinal de contas, a transformada existe quando esse somatório converge para um valor finito. Visto que o nosso x de z, ou seja, a transformada z do x de n, é dado como somatório menos mais finito de x de n z elevado a menos n, nós temos que a existência da transformada z é garantida se o somatório convergir para um valor finito. Ou seja, tirando o módulo do lado esquerdo da equação e também do lado direito, tal como indicado aqui, nós precisamos fazer com que esse somatório tenda para um valor finito. E aí, aplicando a desigualdade de Cauchy-Schwarz, que permite trazer esse módulo para dentro do somatório, nós temos então que o módulo de x de z vai ser menor ou igual ao somatório de menos mais finito de módulo de x de n sobre o módulo de z elevado a n, para um dado z. E se isso for menor do que infinito, para um dado z, nós podemos afirmar que esse somatório converge e, portanto, que aquela transformada existe. A partir disso, nós podemos concluir que qualquer sinal x de n que não cresce a uma taxa maior do que o nosso módulo de z elevado a n satisfaz essa condição. Ou seja, nós precisamos garantir que o módulo de x de n seja menor ou igual ao módulo de z elevado a n. De tal forma que o somatório de n de menos mais finito do módulo x de n sobre z elevado a n tenda para um valor finito. Quanto à condição de existência da transformada z, vale destacar que, tipicamente, sinais de interesse prático, eles satisfazem essa condição para um dado z, ou seja, tem transformada z. Sinais que crescem mais rapidamente do que z elevado a n não satisfazem essa condição. Que tipo de sinal seria esse? Por exemplo, quando eu tenho aqui gama de n ao quadrado. O que acontece? O numerador ele vai crescer mais rapidamente do que o denominador, que seria o módulo de z elevado a n. Por consequência, esse somatório aqui não tende para um valor finito. E com isso, essa transformada não existe. Felizmente, tais sinais são de pouco interesse prático. Só vale comentar que sinais que crescem mais rapidamente do que módulo de z elevado a n, quando avaliados sobre um intervalo finito, ou seja, quando você olha para um conjunto finito de valores ali de n, eles têm transformada, porque eu consigo somar dentro desse intervalo e esse resultado dessa soma vai ser finita. Portanto, resta determinar a restrição sobre o módulo de z, tal que a convergência desse somatório seja assegurado. Ou seja, resta determinar qual é a região de convergência dessa série.
Para exemplificar, eu trago aqui agora alguns exemplos. E nesses exemplos, nós vamos, além de determinar a transformada Z, nós vamos também discutir um pouquinho a respeito dessa região de convergência que está associada àquela transformada. Nesse primeiro exemplo, o objetivo é determinar a transformada Z de x de n, gama de n, u de n. Se a gente esboçar esse sinal graficamente, o que nós vamos observar aqui é que ele é zero para n negativo, ou seja, é zero para n menor do que zero. Ele assume valor 1 para n igual a zero. E depois vai decaindo ao longo do tempo aqui, diferente do valor de n, assumindo que o gama seja menor do que 1. Para determinar a transformada Z desse sinal, vamos começar estabelecendo a própria definição da transformada Z. Então, nós temos que x de Z é o somatório de menos infinito até mais infinito de x de n, z elevado a menos n. Basta agora substituir o x de n na expressão e nós vamos ter alguma coisa como somatório de n de menos infinito até mais infinito, gama de n, u de n, z na menos n. Nós sabemos que essa função degrau ela é diferente de zero para n maior ou igual a zero. Logo, não tem por que eu começar o somatório aqui em menos infinito, afinal de contas, de menos infinito até menos 1, o sinal vale zero. Começamos aqui em zero, então. Com isso, nós teríamos, então, o somatório de n de zero até infinito, gama sobre z elevado a n. Eu trago do nosso formulário agora essa expressão aqui. O que nós temos? Um somatório de k de 0 até infinito, r de k, 1 sobre 1 menos r, e esse somatório converge se o módulo de r for menor do que 1. Observe que existe uma grande similaridade entre esses dois somatórios, sendo o r agora gama sobre z, o somatório em vez de ser em k é em n, mas tanto faz, e ele vai convergir para esse resultado se o módulo de r for menor do que 1. A partir disso, eu posso estabelecer então que a condição de convergência transformada seria módulo de gama sobre z menor do que 1. Ou seja, o módulo de gama tem que ser menor do que o módulo de z, ou ainda o módulo de z tem que ser maior do que o módulo de gama. E nós temos com isso a condição de convergência dessa série aqui. Se eu estou afirmando que módulo de z é maior do que módulo de gama, então quer dizer que essa série aqui, ou seja, esse somatório, converge para 1 sobre 1 menos gama sobre z. Poderia agora manipular a expressão, multiplicando por z o numerador e o denominador, e eu teria então z menos z, gama sobre z. Esse z com esse z se cancelam, e eu tenho como resultado, então, que x de z é igual a z menos gama. A partir disso, eu posso estabelecer um par de transformada, e esse par de transformada seria, no domínio do tempo, eu tenho gama n u de n, enquanto que no domínio z, a representação desse sinal, que seria o meu x de z, vai ser z sobre z menos gama, para módulo de z maior do que módulo de gama. Afinal de contas, essa transformada só existe se essa condição de convergência for satisfeita. Então, aqui nós temos o nosso primeiro par de transformada. Se no domínio do tempo nós temos gama n u de n, no domínio z nós temos z sobre z menos gama, e a região de convergência seria módulo de z maior do que módulo de gama. Nós poderíamos ainda esboçar qual é a região de convergência dessa transformada no plano z. Como z é um número complexo, eu posso representar o plano z como RE de z e M de z. Agora, vamos retornar aqui para a nossa restrição de módulo de z maior do que módulo de gama. E vamos observar o seguinte: z é um número complexo. Logo, eu poderia escrever ele como sendo R, E mais J θ, maior do que módulo de gama. Nós sabemos que o módulo do produto é o produto dos módulos, ou seja, eu poderia quebrar ali o módulo de E vezes o módulo
daquela exponencial complexa. O módulo de uma exponencial complexa é 1. Logo, isso aqui vira 1. E o que eu tenho, então, é que o módulo de R tem que ser maior do que o módulo de gama. Essa é a restrição que eu tenho aqui quanto à região de convergência. Com isso, nós podemos concluir que a região de convergência vai ser dada por uma circunferência de raio gama. Afinal de contas, aquele θ não afeta ali a nossa restrição da convergência, que E na Jθ é sempre 1. E a região de convergência, portanto, seria externa a esse círculo de raio gama. Afinal de contas, essa série converge para valores de R maiores do que gama. Assim, fica estabelecido, graficamente, a região de convergência desse primeiro par de transformada. Aqui eu deixo o desenvolvimento passo a passo, detalhado. Então, nós temos, no tempo, x de n igual a gama de n de n. Aplicando a definição da transformada z, nós vamos ter, então, somatório de 0 até infinito de gama sobre z elevado a n. Nós podemos reconhecer esse somatório como algo que nós já conhecemos, e ele converge para 1 sobre 1 menos x, com módulo de x menor do que 1. Com isso, nós obtemos, então, que o x de z vai ser z sobre z menos gama, onde o módulo de z tem que ser maior do que o módulo de gama. Ou seja, essa transformada existe apenas nessa condição de módulo de z maior do que o módulo de gama. Aqui eu trago o parzinho que nós determinamos. Então, gama de n ou de n tem como transformada z menos gama, para módulo de z maior do que o módulo de gama. No tempo, a representação desse sinal seria essa aqui. E a região de convergência no domínio Z, dada por módulo de Z maior que módulo de gama, é ilustrada aqui nessa região em cinza claro na figura. E a gente percebe ali que a região de convergência é externa àquele círculo de raio módulo de gama. Só abrindo um parênteses, em alguns livros vocês vão encontrar esse mesmo par representado em função de Z na menos 1, ou seja, 1 sobre 1 menos gama de z na menos 1. Observem que, matematicamente, as duas expressões são iguais, basta multiplicar o numerador e o denominador por z. Nesse outro exemplo, o objetivo é determinar a transformada z desse sinal x de n menos gama de n u de menos n menos 1. Nesse caso, nós conseguimos perceber que o sinal é anticausal, afinal de contas, ele é zero para n maior ou igual a zero. E ele vai assumir valores de menos gama elevado a n para n negativo. Então, esse é o nosso x de n, função de n. Para obter a transformada, vamos novamente partir da definição. Então, nós temos que x de z é igual a um somatório de n de menos infinito até mais infinito, x de n, z na menos n. Substituindo x de n na própria definição, nós temos aqui um somatório de n de menos infinito até infinito, de menos gama elevado a n, u de menos n menos 1, z na menos n. O que nós verificamos? Que essa função degrau ela vai ser diferente de zero apenas quando o n for menor ou igual a menos 1. Nesse caso, não tem sentido eu seguir somando aqui até infinito. Bastaria eu somar de menos infinito até menos 1. Fazendo isso, essa expressão vai se reduzir a alguma coisa como um somatório de n de menos infinito até menos 1. O menos que está aqui pode ser colocado na frente do somatório, então temos aqui o menos, gama de z elevado a n. Agora, comparando esse somatório que vai de menos infinito até menos 1, gama sobre z elevado a n, com aquela expressão que nós já conhecemos, o que a gente observa? Que no limite inferior nós temos zero, no superior nós temos infinito, o que é bem diferente do que nós temos aqui. Para aproximar esse somatório que nós temos daquela solução que nós já conhecemos, precisamos realizar uma troca de variáveis. E uma forma de fazer isso seria o quê? Definir, por exemplo, uma variável k, e essa variável k é igual a menos n. Nesse caso, o que a gente verifica? Que quando o n é menos infinito, o k ele vai ser igual a mais infinito. Afinal de contas, menos menos infinito
fica mais infinito. E n igual a menos 1 vai produzir o k igual a 1. Onde tiver menos n vira k, e onde tiver n vira menos k. Então, com isso, nós temos agora um somatório que vai de k de mais infinito até 1, gama sobre z elevado a menos k. Como em uma soma não faz diferença se eu somo nessa direção ou nessa direção, ou seja, 1, 2, 3 ou 3, 2, 1, esse limite inferior e superior poderiam ser trocados de posição sem qualquer transtorno. Então, o que eu teria aqui é um somatório de k de 1 até infinito, gama de z elevado a menos k. Comparando aquele somatório que nós já conhecemos a solução com esse aqui, está quase igual. Resta agora fazer aparecer um zero aqui no lugar do k. E para fazer isso, nós poderíamos, por exemplo, somar 1 e tirar 1. Então, eu venho aqui e faço um mais gama z elevado a zero menos gama z elevado a zero. Esta operação aqui, ou seja, somar 1 e tirar 1, ela é igual a zero. A ideia de somar gama z elevado a zero e subtrair gama z elevado a zero é simplesmente para poder incorporar esse termo aqui, o menos gama sobre z elevado a zero, dentro do somatório. Com isso, ao invés dessa soma começar em 1, ela começa em 0. E esse outro termo, gama sobre z elevado a zero, ele é 1. Nós vamos deixar ele ali para realizar a soma. O que é importante perceber? Que esse mais 1 menos 1 ali, eles têm um único propósito, que é encaixar aquele somatório no formato que a gente quer para poder aplicar aquela fórmula que nós já conhecemos. Então, o que nós temos aqui? 1 menos um somatório de k de 0 até infinito, gama sobre z elevado a menos k. Poderia ainda inverter aqui o gama e o z, ou seja, trocar os dois de posição e cancelar esse menos que está aqui no expoente. Então, o que nós temos aqui é 1 menos somatório de k de 0 até infinito, z sobre gama elevado a k. Agora, se a gente comparar esse somatório com a nossa expressão aqui já conhecida no formulário, nós verificamos que as duas estão exatamente no mesmo formato e que a convergência é garantida se o z sobre gama for menor do que 1. Então, o que nós podemos extrair daqui? Que esse somatório converge para 1 sobre 1 menos r se módulo de z sobre gama for menor do que 1. Ou seja, se o módulo de z for menor do que o módulo de gama. Logo, se essa condição é satisfeita, esse somatório vai convergir para 1 sobre 1 menos z sobre gama. Se eu manipular esse gama no denominador, o que eu vou ter aqui vai ser 1 gama sobre gama menos z. Podemos agora tirar o mínimo múltiplo comum desses dois termos. O que nós vamos ter aqui? Gama menos z menos gama. Esse gama cancela com esse, e esse menos que está aqui na frente do z, eu poderia cancelar com o denominador se eu inverter ali os termos. Então, ficaria z menos gama ao invés de gama menos z. Portanto, o que nós vamos obter aqui vai ser que x de z vai ser igual a z menos gama para módulo de z menor do que módulo de gama. Então, está aqui a transformada z desse outro sinal. O que a gente percebe de diferente? A gente simplesmente teve que trabalhar ali um pouco para manipular aquela somatória para encaixar no formato daquele somatório que nós já conhecemos. Quanto à região de convergência, falta discutir ainda. Vamos colocar aqui o plano z para que a gente possa observar o que acontece. Então, nós temos RE de z e M de z. Assim como antes, nós vamos ter um círculo de raio gama. E esse círculo de raio gama delimita para quais valores de z essa transformada existe. E nesse caso, o que nós observamos é que o módulo de z precisa ser menor do que o módulo de gama.
Ou seja, a região de convergência agora, ao invés de ser externa ao círculo de raio gama, ela é interna ao círculo de raio gama. E isso difere do caso que nós vínhamos tratando anteriormente. Então aqui eu deixo o desenvolvimento, passo a passo, que nós acabamos de fazer. Então o que nós temos aqui? Um sinal, que é x de n, igual a menos gama n u de menos n menos 1, está aqui. Se eu aplico a definição da transformada z, eu tenho um somatório de menos mais infinito de x de n, z na menos n, está aqui o somatório. Substitui o x de n na definição, então temos aqui menos gama n, u de menos n menos 1, z de menos n. Analisamos para quais valores de n isso aqui é diferente de zero. Com isso, não tem por que somar até mais infinito, basta somar até menos 1. Está aqui o resultado. E aí, a ideia é o quê? É manipular esse somatório de tal forma que ele fique no formato daquele que a gente já conhece, a solução. Ou seja, somatório de k de 0 até infinito, r de k é igual a 1 menos r, se o módulo de r for menor do que 1. E para chegar lá, nós realizamos uma troca de variáveis, ou seja, definimos uma variável m que é igual a menos n, analisamos os limites do somatório, aí lembramos que num somatório, tanto faz se eu coloco os limites inferior e superior ou superior e inferior, porque não importa se eu estou somando de 1 até infinito ou de infinito até 1, o resultado da soma é o mesmo. E esse somatório de menos m de 1 até infinito, gama sobre z elevado a menos n, pode ser escrito como 1 menos um somatório, que começa em 0 até infinito, z sobre gama elevado a n. E esse somatório converge para z menos gama, se o módulo de z for menor do que o módulo de gama. E a partir disso, a gente consegue estabelecer então esse par, onde no tempo nós temos menos gama elevado a n u de menos n menos 1. E no domínio z, nós temos z sobre z menos gama para módulo de z menor do que módulo de gama. Esboçando esse sinal no domínio do tempo, para um valor de gama menor do que 1, nós observamos aqui que esse sinal representa uma exponencial decrescente. E, a partir da transformada z, nós verificamos que a região de convergência é agora interna ao círculo de raio gama, e não mais externa, como no caso anterior. E com isso, nós temos agora o nosso segundo par de transformada, que poderia ir para a tabelinha dos pares de transformada z. Antes de seguirmos adiante, eu gostaria de chamar a atenção sobre a importância da região de convergência quando estamos lidando indistintamente com sinais que podem ser causais, anticausais ou não causais. Nesse exemplo que eu trago em tela, que traz esses dois pares que nós acabamos de determinar, o que nós temos aqui? Nós temos que γ n, u de n, tem como transformada z sobre z menos gama. Da mesma forma, menos γ n, u de menos n menos 1, tem como transformada também z sobre z menos gama. E aí fica a pergunta, e se nós tivéssemos apenas a informação de z sobre z menos gama e pedíssemos qual é o sinal no tempo? E a gente percebe aqui que z sobre z menos gama pode retornar tanto para o primeiro caso quanto para o segundo. O que distingue esses dois pares? Apenas a região de convergência. Nesse primeiro caso, quando o sinal é causal, nós observamos aqui que a região de convergência é externa ao círculo de raio igual ao módulo de gama. Por sua vez, quando nós estamos trabalhando com um sinal que é anticausal, como esse caso de baixo, a região de convergência passa a ser interna ao círculo de raio módulo de gama. Então, o que eu quero deixar claro aqui, com esse exemplo que está em tela, é que x de z, sem a região de convergência, não caracteriza unicamente o x de n. Portanto, quando eu estou trabalhando com sinais que podem ser causais, anticausais ou não causais, é necessário especificar, além da própria transformada, qual a região de convergência daquela transformada, para que nós saibamos qual seria, então, a representação daquele sinal no domínio do tempo. Nesse exemplo, o objetivo é determinar a transformada z desse sinal aqui, que é dado por x de n igual a γ1 de n u de n menos γ2 elevado a n u de menos n menos 1, sendo o módulo de γ2 maior do que o módulo de γ1.
Observe que essa primeira parcela de γ1 de n ou de n se assemelha muito com o par de transformado que nós já derivamos, que seria γ elevado a n ou de n, tem como transformada z menos γ, sendo a região de convergência dada por módulo de z maior do que módulo de γ, enquanto que esse segundo termo se assemelha muito com esse outro parzinho de transformado que nós também já obtivemos, que seria menos γ elevado a n u de menos n menos 1, cuja transformada também é z sobre z menos γ, só que agora a região de convergência é módulo de z menor do que módulo de γ. Então, reconhecendo que individualmente cada parcela tem o seu par transformada, nós podemos concluir que a transformada z de x de n seria dada por x de z, que é z menos γ1, sendo a região de convergência desse primeiro termo dada por módulo de z maior do que módulo de γ1, mais z sobre z menos γ2, sendo a região de convergência dessa segunda parcela dada por módulo de z menor do que módulo de γ2. Tirando o mínimo múltiplo comum ali no denominador e agrupando esses termos, nós vamos chegar em alguma coisa, né, que se parece com z menos γ2 mais z menos γ1 sobre z menos γ1, z menos γ2. Esse é o nosso x de z. Observe que eu poderia expressar essas duas regiões de convergência usando uma única desigualdade, da seguinte forma: módulo de z é menor do que γ2 e maior do que γ1. Então, com isso, nós temos aqui a transformada z desse sinal x de n, e poderíamos agora esboçar a região de convergência só para ter um pouco de entendimento do que está acontecendo aqui. Se eu desenhar no plano z um círculo com raio módulo de γ1, sabendo que o módulo de γ1 é menor do que o módulo de γ2, então eu teria um círculo aqui cujo raio é módulo de γ1. Beleza. Nós sabemos que a região de convergência dessa primeira parcela é para valores de z maiores do que módulo de γ1. Então seria externa ao círculo de raio γ1. Então temos aqui a região de convergência externa nesse círculo. Essa outra parcela diz o seguinte para nós, que a região de convergência é delimitada por um círculo de raio γ2. Só que a região de convergência é interna a esse círculo, ou seja, para valores de z menores do que γ2. Então eu teria aqui uma outra circunferência, só que agora de raio módulo de γ2. E a região de convergência dessa outra parcela é interna a esse círculo de raio γ2. Nesse sentido, a gente percebe que a intersecção entre a região de convergência azul e a região de convergência vermelha, ela é dada por esse anel formado aqui entre γ1 e γ2. E esse anel ele está expresso através dessa desigualdade que nós temos aqui, ou seja, o módulo de z tem que ser maior que γ1 e tem que ser menor que γ2. Com isso, fica claro que esses dois termos eles podem ser operados conjuntamente, afinal de contas, existe uma intersecção entre a região de convergência das duas transformadas individuais, do primeiro termo e do segundo termo. E essa intersecção é dada por esse anel formado ali entre γ1 e γ2. Aqui eu deixo o desenvolvimento passo a passo, caso vocês queiram conferir. Nesse slide eu trago então que a transformada z de γ1 elevado a n de n menos γ2 elevado a n u de menos n menos 1 seria dada por essa expressão, sendo um esboço de x de n dado nessa figura aqui, ou seja, nós temos uma exponencial decrescente para valor de n positivo e outra para valor de n negativos. A região de convergência é dada por essa região cinza, formada entre a circunferência de raio módulo de γ1 e módulo de γ2. Um outro aspecto interessante que valeria a pena comentar seria o seguinte: na esquerda eu trago a ilustração de diferentes sinais e na direita eu trago a região de convergência relativa à transformada z daquele sinal ilustrado na esquerda. E o que eu observo aqui?
que para um sinal causal, a região de convergência é externa ao círculo de raio gama. Por sua vez, para um sinal anticausal, a região de convergência é interna ao círculo de raio gama. E para um sinal não causal, ou seja, que tem parte causal e parte não causal, a região de convergência da transformada Z é dada por um anel formado pela intersecção das regiões de convergência da parte causal e da parte anticausal. Nesse caso, que nós temos em tela, formado pela intersecção entre a região de convergência externa ao círculo de raio gama 1 e interna ao círculo de raio gama 2.